Olá, sejam bem-vindos aos tutoriais da versão 2.5 do PJE. Nessa pequena videoaula, vamos nos ater ao novo fluxo das conclusões, que foi migrado totalmente para a versão 2.x. Vamos dar uma olhada. Essa aqui é a nova face da conclusão ao magistrado, totalmente migrada, como já dissemos, então, para a versão 2x. Vamos dar uma olhada na topografia dessa nova conclusão. A primeira coisa que eu queria destacar são as cores identificadoras das fases processuais. A gente já sabia, essa aqui é azulzinho, então daí todos os botões aqui, depois a gente tem aqui o mérito deles, são tonalidades de azul, porque eu estou aqui na fase de conhecimento. Na fase de liquidação são tons de verde, aqui nos tipos de conclusão. E na fase executória, cinza, que serão então tons de cinza. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que aqui que a gente escolhe o magistrado para o qual será feita a conclusão. Note que o sistema sugere o juiz que foi utilizado na última conclusão. Isso tem que prestar atenção na hora de fazer a minuta, porque se esquecer de colocar, tem que trocar o juiz aqui. Digamos que fosse outro juiz aqui, aí era só escolher entre esses qual seria o juiz da conclusão. Bem, acho que topograficamente essas seriam as observações. Vamos aqui então olhar aqui na fase de conhecimento como é que funciona. Esses daqui são botões temáticos de tipos de conclusão. Então, despacho, que é uma coisa geral, embargos, declaração, pedido. Só que veja só, quando você coloca o cursor em cima, despacho, ele já acendeu aqui embaixo, ó. Olha lá, ó. Embargos, declaração é um julgamento, pedido de tutela é uma decisão, exceção de competência, decisão, sentença, julgamento e assim por diante. Ele já vai pulando, então a gente não precisa mais escolher qual é o tipo de conclusão. É o tema que decide qual é o tipo de conclusão. Então não precisa mais passar pela subjetividade para dizer que isso daqui é para ser resolvido por julgamento. Ou, enfim, ficou bem mais fácil para quem opera as minutas. Por quê? Porque senão tem que ficar decorando ou tem que olhar uma tabela. Esse tipo de problema resolve com decisão, com julgamento, coisa do tipo. Observe que se o tipo de tema não é compatível com a fase processual, ele fica apagado. Tá vendo que embargos, execução, impugnação, ele está apagado, assim como extinção da execução, homologação de cálculos, né? Ou seja, se o tema não é adequado à fase, ele troca. A mesma coisa que na fase de liquidação, e o mesmo vai ocorrer na fase de execução. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui ainda na fase de conhecimento é a sentença parcial. Se você clicar aqui em sentença parcial, vai abrir o editor aqui do lado esquerdo e os movimentos do lado direito. Isso tudo vai acontecer nas três formas de conclusão, seja para despacho, sentença ou decisão. A questão do editor aqui a gente vai estudar ele à parte numa aula separada. O que eu gostaria de marcar aqui são os tipos de pronunciamentos parciais, aí, ó, arbitrários e tal, as custas processuais, então, julgado antecipadamente parte do mérito ou julgado antecipadamente parte dos pedidos. Essas modificações então permitem ao magistrado fazer os julgamentos parciais. Bem, aqui na fase de execução, a gente destaca que este botão temático que agrega embargos à execução e impugnação à sentença de liquidação. Isso nos faz pensar que agora é possível fazer a solução desses dois incidentes aqui de um golpe só, ou seja, num julgamento único. O que não era permitido, operacionalmente falando, na versão anterior. Veja, operacionalmente falando vai dar certo, né? Porque é só colocar um movimento específico que soluciona cada um dos que vai estar os movimentos específicos, colocaria um movimento específico para cada tipo de incidente. É bom que se diga que operacionalmente é possível de fazer agora. A questão é os efeitos estatísticos disso. Então, tão logo o CEST termina o estudo deles lá quanto a relação a isso, a gente informa
se também estatisticamente é viável fazer eventualmente um único julgamento para embargo de execução e impugnação à sentença de liquidação. Veja que aqui na fase de liquidação só temos a impugnação à sentença de liquidação, não tem a barrinha embargo de execução. É isso que está nos fazendo pensar que esta modificação é justamente para possibilitar o julgamento conjunto dos embargos de execução e da impugnação à sentença de liquidação. Bem, em relação ao novo fluxo das conclusões, são esses os pontos que gostaríamos de destacar. Obrigado pela atenção e até a próxima.